Não é? Um perfil. O negócio é bonito, né? Eu não sei é isso. Não, mas exploração de preto, marrom, exploração branca. Eu vou dar vontade de comer com uma torta, velho. Que é aquela textura assim da matéria atacada assim no meio, assim, bom demais. Já viu? Pega o trato pra mim, por favor. Aqui, ó. O contato do pôr do sol com do ar com o D. Bom, gente, o que chama a atenção aqui, quando nós saímos do lado da pedreira de calcário, o que nós temos aqui? Primeiro vamos dar uma olhada. Que tipo de vegetação nós temos ali? Em cima da... seria a mata seca. Aqui do lado nós vemos, já está meio degradado, mas você vê pelo porte das árvores aqui ao redor que não é exatamente a mesma vegetação. Outra coisa, o que nós temos aqui em princípio de diferente? Nesse solo. É um solo bem mais espesso, né? O que mais? Já tem outros horizontes além do A e do E. Quantos horizontes vocês veem ali? Vejo dois. Um A e um Eu vejo 3. Bom, então quando a gente tem dúvida, você chegou a ter um plásticozinho, a folhinha de papel, a gente coloca aqui em cima. Então normalmente quando a gente chega, a primeira coisa a gente observa a cor dos horizontes. Isso aqui tem alguma cara de rocha ou de material de saprolito, material alterado? Não. Tá bem homogêneo, se quiser jogar nele. Outro, O macho bruto então, vai dar uma folha normalmente, aí de presente. quando a gente vai descrever... Aí a folha lá, ó. Aí, já. Aí, Ah, tá. Para facilitar, deixa eu tirar aqui. A gente vai verificando, vai retirando nas profundidades e vai checando de cima para baixo. É lógico que a gente vai ter alguma limitação aqui, que o solo está muito úmido. Mas, em princípio... Tá vendo? Tem diferença. Não é um tomar conta do outro, galera. Você vê um mosquito chupando o outro, mete a mão. Você não vê às vezes não sei, né? Vê no outro, né? Não, Adriana, daqui a pouco eu vou dar aqui na nossa cabeça, tá? Eu falei que eu tinha visto vários. Não, dá um pedal na rodinha. Então, gente, quando a gente começa a observar, apesar da umidade elevada, você repara o seguinte. Existe uma transição aqui. Vocês estão reparando, se você pegar esse aqui, colocar do lado desse aqui, fica evidente. Mas quando você pega os do meio, você repara que esse aqui, ó, É quase igual. é muito parecido com o outro. Mas esse aqui, ele já tem um pouquinho de diferença. Se vocês pegarem na mão aqui, ó. É uma coisa bem sutil. Então esse aqui parece mais com o de cá. Esse aqui já difere mais. Mas também, se você colocar um comparado com o outro, ó, a gente vê claramente. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, quando a gente percebe, a descrição de perfil, na verdade, é uma coisa um pouco empírica, no sentido que você tem que ter uma certa experiência de chegar e olhar a situação e ver. E nem sempre é uma coisa muito evidente. No caso aqui, se vocês verem, se você pegar a superfície e comparar lá embaixo, você vê claramente. Agora, no meio termo, a gente pode ter só os tais horizontes transicionais. Então, por exemplo, o que seria esse horizonte aqui? Ah, E esse aqui? que beijo. Ele tem alguma evidência, por exemplo, para você dizer que ele seria um horizonte C? Por exemplo, remanescente de estrutura da rocha, pedaço de rocha, não tem, né? Então, vocês não teriam... O que poderia gerar dúvida são os horizontes intermediários. Então o que acontece? Nós temos aqui um horizonte que ele ainda tem uma cara do A, mas ele é um pouquinho diferente do A. Então a gente poderia, na hora de fazer a descrição do horizonte, seria um horizonte AB. Mesmo caso desse aqui, ele está mais parecido com o de baixo com o que o de cima, então seria um BA. Então seriam horizontes transicionais. Outra coisa que chama a atenção, você tem a régua aí, esqueci a trena lá em cima. Ah, que sucesso esse garoto! Como é que vai pra campo sem regra, não, Léo? Geógrafo, você é geógrafo, né? É o que a gente normalmente usa. Léo é o cara. Eu trago a trena. Por exemplo, e aí a gente considerando... Uma folha de papel como base, né? Também. Se não tiver. Com quantos centímetros de papel? 31. 31? Aí, ó. Então vamos pegar uma régua aqui, até que quem quiser tirar
15 centímetros. Então, se a gente for fazer uma separação, apesar de aqui a gente... Ontem não tive tempo de ficar para limpar o perfil, porque a gente vai limpando o perfil, ele vai abrindo. Então, cada ano que passa vai comendo um pedacinho diferente dele. Mas o detalhe é o seguinte, se a gente abrir o perfil e começar a dar uma olhada nele, se nós vamos ver, por comparação, a gente pode observar que esse horizonte ele vai sendo mais ou menos da mesma forma, até mais ou menos por aqui, ó. Aqui já está diferente, tá vendo? Então se a gente colocar, estimar a profundidade dele aqui, depois a gente pega esse aqui e vamos tirando até chegar a uma parte que é um pouquinho diferente, mais ou menos por aqui. E depois o outro horizonte ele deve estar mais... Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Bom, o que vocês acham da espessura desse horizonte? Desse horizonte alto. Oi? De 15 em 15 tá bom pra medir. Vai, tá bem. Então, 30, velho. 30. 30 mais um pouco, ele vai quase uns 38 centímetros, quase 40. Essa régua tem 20? 15. Então o que acontece? Nós vamos precisar dessa descrição, dessa profundidade na hora que a gente for fazer a avaliação dos horizontes, tentar classificar o solo. Mas em princípio, só por um acesso ao horizonte, vocês acham que um solo raso, um horizonte raso? Não é. Vocês verem que na verdade, se contar com A mais B, você vê que é um horizonte que vai mais de 50 centímetros, A mais AB, mais de 50 centímetros de profundidade. É um horizonte bem espesso, associado ao que? A uma vegetação de mar. Bem, do ponto de vista químico, o que vocês acham desse solo? Que evidência vocês têm? Se vocês chegassem aqui sem análise nenhuma, vocês teriam condição de fazer alguma inferência sobre fertilidade? Ele é bem escuro, né? Tem cara de ser bom, né? Bom, vamos pensar. Mas bom, matéria orgânica é necessariamente um bom indicador de fertilidade? Não. Por quê? Você pode ter aquela matéria orgânica ruim. Pois é, a matéria orgânica se acumula por quê? Quando a Esse acúmulo de matéria orgânica tem que ter, Alta umidade. A qualidade da matéria orgânica não tem os tipos lá. Pois é, tem os tipos de matéria orgânica, mas se você tem matéria orgânica acumulada em grande quantidade, por exemplo, aquele ali é um solo que tem uma quantidade bem grande de matéria orgânica, por exemplo. por causa da quantidade de água, né? Na semana passada vocês viram isso. Última Se aula. ela for neutra, ela fica estática no solo. Ó. Se ela Aí for não faz neutra, ela ligação. migra. É, ela migra. Bom, a primeira coisa é o seguinte, para ter alguma coisa aqui, se você imaginar, a matéria orgânica é um componente estável, que fica permanente, que tem alta estabilidade? Não. Não. Aqui é uma região fria? Pra ela decompor? Pra ela não decompor? Não. O que pode estar levando esse acúmulo de matéria orgânica aí? Umidade. Umidade, temperatura, Evaporação. leva caos pra... Bom, gente, primeiro para você acumular alguma coisa, o que é preciso? Precisa em termos de balanço. Excedente. Você tem que ter uma produção grande, de pedogênio. ou um consumo, ou uma degradação pequena, ou as duas coisas associadas. Ou seja, você pode acumular matéria orgânica mesmo no ambiente que você tenha uma baixíssima produtividade primária. Por exemplo, se você for nos solos da Antártica, por exemplo, do Ártico, na tundra da Sidéria, por exemplo, eu fui em solos na Antártica, por exemplo, você tem um horizonte de quase 60, 70 centímetros com alto teor de matéria orgânica. Em compensação, você caminhava em cima daquele material, por exemplo, daqueles musgos, daqueles líquens, por exemplo, é um material que tem uma produtividade muito baixa. Mas aquele ambiente você tem decomposição? Não. Baixíssima decomposição. Então, mesmo que a sua produção seja pequena, é aquele negócio, o camarada ganha salário mínimo, mas ele tira o dinheiro dele para economizar porque não gasta nada. Como diz outro, ele conta a água, ele conta os minutos do banho que ele toma. Ele toma banho frio para não gastar energia. Então é o seguinte, se você tem um ambiente que tem uma restrição muito grande à decomposição, então você tem acúmulo de matéria orgânica. Então o que acontece com a matéria orgânica, na maioria das vezes, se vocês forem vindo em situações que você tenha uma condição de acumulação, muitas vezes é mais por conta de uma restrição de decomposição do que de uma produtividade. Evidentemente que vocês veem aqui que não é uma área de produtividade baixa, né?
em uma mata. Aqui nós estamos num ambiente árido, semiárido, que há restrição